O livro 2 de Reis é uma continuação da história dos reis de Israel e Judá. Ele nos mostra como a desobediência e a idolatria dos reis levaram à destruição completa dos dois reinos. É uma narrativa que, em meio a guerras e traições, destaca o poder e a fidelidade de profetas como Elias e Eliseu, que lutaram contra a maldade dos reis e tentaram guiar o povo de volta a Deus. No final, é um livro de advertência que nos ensina a dura verdade de que, quando um povo se esquece do seu Deus, ele perde tudo o que recebeu. A história começa com o rei Acasias de Israel, filho de Acabe, que se machuca, e em vez de buscar a Deus de Israel, consulta um deus falso chamado Baal-zebub, o deus de Ecrom. O profeta Elias intercepta seus mensageiros e profetiza que, por causa da sua incredulidade, o rei não se recuperará e morrerá na cama. O rei envia soldados para prender Elias, mas Elias, no cume de um monte, invoca fogo do céu para consumir os 2 primeiros grupos de 50 soldados. O terceiro capitão, assustado, suplica por sua vida, e Elias vai com ele ao rei para entregar a profecia em pessoa. Acasias morre, conforme a palavra do Senhor. A seguir, a narrativa se concentra na transição do ministério de Elias para o de Eliseu. Os filhos dos profetas sabiam que Elias seria levado por Deus. Antes de partir, Elias e Eliseu vão a Betel e a Jericó, e os filhos dos profetas lhes perguntam se eles sabem que o Senhor levará Elias. Eliseu responde: também eu o sei, calai, vós. Elias então toma o seu manto, fere o rio Jordão, e as águas se dividem, e eles atravessam em terra seca. Um carro de fogo e cavalo de fogo separam os dois, e Elias é levado para o céu em um redemoinho. Eliseu, clamando meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, toma o manto de Elias, e ao ferir o Jordão, as águas se dividem novamente, mostrando que o espírito de Elias havia repousado sobre Eliseu. Eliseu, agora com a autoridade de Elias, começa a operar milagres. Numa guerra contra Moabe, os reis de Israel e Judá ficam sem água para seu exército e animais. Eles buscam Eliseu, que, por causa do rei Josafá, pede um músico, e o Espírito do Senhor vem sobre ele. Ele profetiza que o vale se encherá de água sem vento ou chuva. A água aparece, e o exército é salvo. Eliseu multiplica o azeite de uma viúva para que ela possa pagar suas dívidas. Ele também opera o milagre de ressuscitar o filho de uma mulher sunamita, quando o machado emprestado cai na água. Eliseu faz o ferro flutuar, para que seja recuperado. A influência de Eliseu se estende a todos. Ele revela os planos secretos do rei da Síria contra Israel. Quando os sírios o cercam, Eliseu ora, e o Senhor abre os olhos de seu moço para que ele veja cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu cega o exército sírio e os guia para dentro de Samaria. O rei de Israel pergunta se deve matá-los, mas Eliseu diz para lhes dar comida e água e enviá-los de volta em paz. Por fim, Eliseu profetiza uma grande fome na Síria, e também a morte de Ben-Hadad, o rei, e a ascensão de Azael, que viria a oprimir Israel. Deus usa Jehum, um capitão do exército, para executar seu julgamento contra a casa de Acabe e a idolatria de Baal. Um profeta, enviado por Eliseu, unge Jehum como rei sobre Israel e o instrui a destruir a casa de Acabe, para vingar o sangue dos profetas. Jehum mata Jorão, o rei de Israel, no campo de Nabote. Cumprindo a profecia de Elias, ele também mata Acasias, rei de Judá, e em Jezreel ordena que Jezabel seja lançada de uma janela. O sangue dela salpica a parede, e seu corpo é comido por cães, sobrando apenas a caveira, e os pés, e as palmas das mãos, cumprindo a profecia. Jehum mata todos os restantes da casa de Acabe, e todos os profetas e adoradores de Baal. Mas ele mesmo continua a seguir a idolatria de Jeroboão, adorando os bezerros de ouro. O reino de Israel continua a sua trajetória de reis maus, que seguem os pecados de Jeroboão. Eles rejeitam as advertências dos profetas, e servem a ídolos e deuses estranhos. Por fim,
Por causa de sua dureza de serviço e por terem rejeitado a Deus, o Senhor se indigna e permite que o rei da Assíria, Salmaneser, cerque e tome Samaria, a capital. O povo de Israel é levado cativo para a Síria, e a terra de Israel é repovoada por estrangeiros que não conheciam os costumes de Deus, o que levou a uma mistura de adoração. O reino de Judá, por sua vez, tem alguns reis que buscam a Deus, como Ezequias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, destruiu a idolatria e apegou-se ao Senhor. Quando o rei da Assíria, Sinaqueribe, sitia Jerusalém e blasfema contra Deus, Ezequias vai ao templo e ora. O profeta Isaías o aconselha a não ter medo. E naquela mesma noite, um anjo do Senhor mata 185.000 soldados assírios. Ezequias fica doente, mas Deus lhe concede mais 15 anos de vida. No entanto, sua arrogância em mostrar todos os seus tesouros a mensageiros da Babilônia, e leva Isaías a profetizar que toda a sua riqueza e seus filhos seriam levados para a Babilônia. Após o bom reinado de Ezequias, seu filho Manassés sobe ao trono e faz o que é mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele reconstrói os altares idólatras e adora os céus, sacrifica seu próprio filho e derramou muitíssimo sangue inocente. Por causa de todos os seus pecados, Deus sela o destino de Judá. O último rei justo, Josias, encontra o livro da lei no templo, rasga suas vestes em arrependimento e faz uma grande reforma para tirar toda a idolatria de Judá e cumprir a Páscoa, como nunca havia sido feito antes. Mas a ira de Deus contra Judá, por causa do mal de Manassés, já não podia ser revertida. A história termina com o rei babilônico, Nabucodonosor, cercando Jerusalém e a destruindo. O templo de Deus e a cidade são queimados, e a maioria do povo é levada em cativeiro para a Babilônia. O que aprendemos com essa história? A fidelidade dos profetas de Deus, Elias e Eliseu operam milagres incríveis e se mantêm firmes na fé, mesmo quando confrontam a maior maldade e opressão. As consequências da idolatria. O livro inteiro é um longo testemunho de que a idolatria e a infidelidade a Deus levam à ruína e à perda de todas as bênçãos. A misericórdia em meio ao castigo. Mesmo quando os reinos pecam, Deus demonstra sua misericórdia ao perdoar Josafá e Ezequias, por causa de seu coração fiel, e dar-lhes vitórias contra seus inimigos. O cumprimento das profecias. O livro mostra repetidamente como as palavras de Deus, proferidas por seus profetas, sempre se cumprem, seja em bênção ou em castigo. A história dos reinos de Israel e Judá nos ensina que a desobediência a Deus tem um preço, mas que o arrependimento e a obediência sempre trazem a esperança do perdão. Em sua vida, que lição você pode tirar dos reis de Israel e Judá para que você não perca sua bênção? Espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.